Vamos orar mesmo assentados? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos juntos aqui, por nos reunirmos em Teu nome. Queremos pedir a Tua direção sobre todas as coisas. Pai, seja conosco, com os que estão aqui, com os que estarão online conosco, nos assistindo. Que a Tua graça, a Tua unção chegue em cada lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero nessa introdução ser bem rápido, eu penso que eu vou ser rápido, para a gente abrir para perguntas. Nós estamos aqui, então, no workshop, para falar sobre a rede de empreendedores. Amém? O que é isso? Como começou esse negócio? Qual é a área de atuação? Então, eu queria que você gerasse no seu coração aí as perguntas e, no final, a gente faz as perguntas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro, tá? Nós começamos com discipulado. Tudo começa com discipulado. Eu já empreendi bem na juventude, depois fui trabalhar numa empresa, depois empreendi novamente, e Deus me chamou com um propósito de mentorear, de exercer gestão sobre pessoas na área do empresariado, né? Começou com algumas visitas, eu fiz algumas visitas, bem específico, 3 visitas, e não por escolha, mas eu e minha esposa, vou apresentar minha esposa, né, gente? Minha esposa, pastora Romilda, fica de pé, essa moça linda aqui. Nós fizemos visitas pastorais e não por seleção, mas esses três casais eram empreendedores, eram empresários. E eles falaram o seguinte: olha, pode chegar. Eles disseram o seguinte: está tudo bem conosco, está tudo bem com a igreja, a gente ama a palavra, a gente ama tudo, só que a gente se sente um pouco só. E aí eu pontuei isso, pontuei do outro, e Deus falou comigo, com a nossa liderança também, com o José Elias, a gente começar um discipulado com essas pessoas, de perto. Por quê? A Bíblia chama o empreendedor de rei e rainha, sim ou não? Você já tem esse entendimento? Não. Chama de reis. Aliás, Apocalipse fala que o Senhor Jesus é o rei dos reis. Eu entendo, Senhor dos senhores. Então, rei com R bem grande, maiúsculo, dos reis com R minúsculo. Então, ele é rei de reis. Então, a gente nasceu para liderar, todo ser humano nasceu para liderar. Agora, você pode liderar na empresa. Eu tenho pessoas aqui da rede de empresários que tem uma supervisão de gerentes num grande banco nacional, a outra também, assim também, o outro trabalha numa empresa, exerce um cargo de gestão muito forte, lidera pessoas, né? Trabalha de CLT, mas lidera pessoas. A grande maioria trabalha por conta própria. Mas o rei, a gente observou que ele caminha sozinho, fica solitário. E aí eu estava um dia fui chamado para uma live, uma reunião, através de uma live, com uma igreja nos Estados Unidos. Me acharam, eu trabalho com empresários e tal, me convidaram, me senti honrado, né? E entrei na live. E isso tem, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. Presta bem atenção nisso. E aí o pastor responsável para essa igreja, uma igreja de 10 mil pessoas, 10 mil membros, ele era o atual pastor de empresários lá. Tinha um trabalho. E o que ele estava pregando lá, eu estava pregando aqui, ensinando aqui. Eu achei muito de Deus, falei com a minha esposa, eu não olhei nada, não pesquisei nada, é o que Deus tem me dado, eu tenho ensinado. E ele estava falando exatamente o que eu estava falando aqui.
várias, nós reunimos aos domingos, eu vou colocar aqui, mas os estudos que eu estava gerando para as pessoas aqui, ele estava gerando lá. E a gente trocou figurinha, né? Tinha um intérprete, gente conversando e tal, mas ele contou o seguinte, ele contou que ele era empresário e ele, servo de Deus, membro da igreja, fiel, mas ele não se sentia útil. Ele achava que, devido ao seu muito compromisso na empresa, ele não fazia nada para Deus. Olha só o entendimento. Queria que você atentasse para isso, porque você está aqui com o intuito de começar, de repente, uma rede na sua igreja, né? Começar um trabalho lá, e muitos pensam assim, o que eu faço para Deus? Tudo é espiritual, tá certo? Você concorda ou não? Tudo é espiritual. Então eu trabalho lá na prefeitura, eu sirvo a Deus lá, amém? Ele é Senhor de tudo, é dono de tudo. Eu trabalho lá na indústria, eu sirvo a Deus lá. Tem uma empresa, eu sirvo a Deus na empresa. Mas ele não tinha esse entendimento e ele fez uma viagem de negócio, ficou uns dias fora da igreja, devido à viagem, e quando ele volta, ele fica meio escondido do pastor, né? O pastor não vê ele, estava meio sumido, né? E aí o pastor achou, né? O pastor acha, né? O pastor sabe onde as ovelhas sentam, né? Eu sei onde minhas ovelhinhas tudo sentam aqui, eu tudo sei. Faltou o culto, eu sei que faltou. E aí, ele pegou, o pastor falou assim, tudo bem? Ele, tudo bem, a pessoa me perdoa, faltei uns 2 domingos aí e tal, mas eu estava em viagem, de negócio e tal. O pastor falou assim, eu sei, e eu estava aqui, orando por você. E aí, aquilo abriu a mente do pastor, se preocupando comigo, e o pastor falou assim, você estava servindo a Deus lá onde você estava. E ele não entendeu, ele marcou uma reunião com esse pastor, o pastor atendeu ele, mostrou para ele biblicamente que ele tem um chamado, né? O que o rei faz? O empreendedor, o empresário faz? Pode entrar. Ele gera recursos para si e para os outros. Fala comigo assim, ela fala assim, gera recursos para si e para os outros. Então eu sou empresário, eu gero recursos para mim, para o meu sustento e para o sustento de outras pessoas. Eu sustento 5 famílias, ou 10, ou 1000, eu sustento. Você entende assim? Não. Eu ponho um alimento na mesa das pessoas. Então é um grande chamado, amém ou não amém? Eu tenho que me valorizar, um grande chamado, tá certo? E aí ele falou o seguinte, para resumir a história, ele pegou e falou assim, olha, eu como empresário, eu entendi que eu gerava emprego, gerava recurso para o reino de Deus, e eu ofertei centenas de milhares de dólares. Ajudei missões, ajudei a enviar missionários, abri igreja, e orfanato, e eu ajudei. Mas aí ele sentiu, como ele se sentia só, ele falou assim, os outros também se sentem. Agora ele começa a cuidar de outros. Ele desacelera a empresa dele, ele já tem uns 65 anos, ele desacelera a empresa dele, começa a pastorear empresários. E agora ele fala assim, nós somos uma família, nós nos reunimos toda semana, e só para corroborar, né, nós hoje podemos ofertar dezenas de milhões de dólares para o reino de Deus. Olha só. Eu falo sempre o seguinte, a gente vai entrar já no assunto da rede. Se eu quero, Deus mandou a Família Viva abrir mais 10 igrejas na África. Ok? Benção ou não? Sim. Benção, vai ficar feliz ou não? Aí o que o cabeça do administrador pensa? Eu sou pastor e administrador, o que eu penso? Preciso de obreiros, preciso de o que mais? Dinheiro. Pode falar dinheiro, não é pecado não, fala assim, dinheiro. Precisa de dinheiro. Obreiro e dinheiro. Quanto custa um obreiro lá? 6 mil, amor? 6 mil euros? Mais ou menos isso. Aluguel da casa, aluguel do templo, ajuda do missionário. Quanto está o euro? 6. Vamos colocar 5, para ser mais bonzinho. 30 mil. Quantas igrejas que eu falei? 10. Quanto deu? 300 mil por mês.
O que vai precisar para entrar mais 300 mil para a gente enviar para a África? Hã? Venda. E nós precisamos ganhar quanto? 3 milhões. Entende isso? Quero que abra a sua cabeça para isso. Se Deus quer salvar todos, precisa de obreiros e precisa de recursos, gente? Sim. Precisa. Então eu vou precisar crescer, prosperar. Agora, mais do que crescer, é fazer crescer. Aí vocês estão aqui para isso. Eu penso que é para isso. Esse entendimento, né? Alguém colocou lá no meu Instagram, pediu para alguém colocar, e ela colocou assim, eu vejo o senhor como um impulsionador de negócio. Ela colocou bem, ficou bonito, né? Impulsionador de negócio. Eu achei chique, cara. Mas o que a gente é? Eu empurro os meus para ir. Amém? Vai, conserta, faz certo, vamos lá e tal. Isso faz gerar recurso. Tem uma unção, é aqui? Tem uma unção sobre as nossas vidas e a gente precisa, então, crescer e fazer crescer. Fala assim, crescer e fazer crescer. Como a gente funciona? Deixa eu apresentar a minha equipe, então, para vocês aqui que está comigo. Minha esposa, já falei, está aqui comigo o Christian. O Christian começou com a gente, um dos casais que eu visitei, está desde o primeiro dia, né? Denilce e Viviane estão conosco desde também do comecinho, né, Viviane? Tem o quê? Uns 6 anos mais, né? Mais ou menos, né? Rafael, filho deles. O André e a Rafa são acho que os mais, assim, uns 2 anos. Uns 2 anos com a gente, são empresários, se converteram aqui através da célula Casa do Cristo. O Cristo convidou, estão aqui gerando frutos, vão ser pastores daqui a pouco tempo, em nome de Jesus, amém? Está o Mateus também, está recém-chegado com a gente, estava na Família Viva de Monte Castelo, um bairro aqui, amém? São esses, o Asa está sempre comigo no louvor aí, me ajudando, amém? Então é isso. Do que se trata a rede de empreendedores? Se trata de um lugar de cuidado desse nicho de pessoas, ok? Mas é um grupo fechado, não pode entrar quem não empreende, só pode entrar empresário? Pensa aí, não, está aberto a qualquer pessoa. Qual que é o que Deus mandou eu fazer? Que Deus mandou fazer, falo isso com letras garrafais, Ele mandou eu derramar uma unção sobre as pessoas para crescerem. E nós temos visto isso. Agora, tem pessoas que não são empreendedores e estão chegando. Eu atendi semana retrasada, 2 jovens estiveram domingo com a gente. Elas com um problema na empresa, vieram conversar comigo, falaram, queria conversar com o senhor, marcou um horário e tal. Eu falei assim, ô pastor, a gente trabalha numa empresa, sistema solar, e a gente está vendo que a empresa passando por maus pedaços, e eu tenho medo de perder o emprego, o que eu faço e tal, conversando, querendo que eu visitasse também lá o empresário lá e tal. E ela falou comigo assim, pastor, eu ganho R$1.800, eu tenho 19 anos, eu estou muito bem. E eu falei assim, poxa, tá bem, tá legal, né? Não tá bem? Tá bem. Agora, o bom é inimigo do melhor. Falei, quanto você consegue ganhar lá na sua empresa? Porque eu quero impulsionar o negócio, tá certo? Você consegue ganhar R$3.000 lá? Ah, pastor, lá ninguém ganha 3 mil não. Lá só o patrão, só o empresário. Aí eu falei assim, vamos empreender, menina? Vamos empreender? Ela ficou assim, pastor, poxa vida, vamos empreender, o que você ama fazer? O que você gosta de fazer? E aí conversamos, domingo ela estava aqui, participou com a gente, e na saída ela falou comigo assim, muito obrigado, vou voltar, gostei demais de estar com vocês, amém? A gente precisa então preparar pessoas que estão chegando e que porventura tenham um chamado para empreender. Qualquer um tem um chamado para empreender?
O John Maxwell diz que quem tem o Espírito Santo tem um chamado para liderar. Eu concordo plenamente com ele. Tem o Espírito Santo é o Espírito de convencimento, de liderança. Tem 7 lâmpadas lá, e senhorio lá, fortaleza lá, sabedoria. O Espírito Santo veio para isso então. Então não é um clube fechado, ok? É aberto. Um jovem, um adolescente quer participar, quer aprender, pode vir. Alguém que tem um sonho em empreender, pode vir, ok? Tem lugar aqui, ó, ali. Aí vem para mim. Amém? Até aqui tudo bem? O que a gente faz? A gente motiva a pessoa a crescer. Por que crescer é uma ordem? Sim. Sim? De quem? Deus fez o homem, formou-se mais semelhante, soprou o fogo de vida nele, não soprou? Ele abriu o olho, Deus falou assim, cresça, rapaz. Foi assim, não? Não foi assim? Cresça e multiplique, amém? A ordem é crescer. Quem não está crescendo, tem uma frase de um pastor aí, pastor Marcos Rogério, fala o seguinte, quem não está crescendo, está decrescendo. Se eu não estou crescendo, estou diminuindo. Amém? Então não é um grupo fechado. Como começamos? Eu falei no início. Tudo começa no reino de Deus pequenininho, tá certo? Falei, fiz algumas visitas, senti de Deus, era a vontade de Deus, conversei com o meu líder, ele já estava no coração dele, começamos. Hoje eu não sei nem quantos polos são, estamos na Europa, em todo canto é lugar aí. E vários polos aqui, vamos abrir em nome de Jesus, amém? Na sua igreja lá. Mas a coisa cresceu. Começamos então com GC e discipulado. Como são os GCs? Os GCs de empreendedores têm uma palavra específica? Não. A lição que a gente ministra na célula é uma lição que todos nós ministramos. A igreja toda está ministrando, mas sempre voltada para a liderança. A Bíblia fala de crescimento de liderança, de Gênesis a Apocalipse, ok? Amém ou não amém? Amém. Então, todas as lições são voltadas para liderança. A gente adapta alguma coisa, mas é Bíblia. A Bíblia fala sobre liderança. Amém? Eu acho que podia abrir um pouquinho para mim, André? Está calor, não está? Os assuntos abordados, então, são os assuntos das lições que nós recebemos, que você recebe lá na sua igreja. Até aqui alguma dúvida? Depois eu abro para a pergunta. Como são as nossas reuniões? Eu queria que você não se preocupasse com o culto. Culto já tem na sua igreja. Tem culto domingo lá? Tem terça? Então tem culto, tem pastor. Aí você fala, você faz culto aqui? Eu faço. Mas eu faço uma vez por mês. Eu chamo de reunião. Reunião para empreendedores. Tem louvor no início, 2 louvores, é rápido. Não louvor, aquela batucada, porque quando é adolescente, culto de domingo, é celebração. Empresário está com a cabeça quente. Ele é mais racional. Então, um louvor, 2 louvores, e aí, muito bem organizado. Você é empreendedor, você é assim, não é? Você não pensa muito? Se tiver errado, você fala, não gostei disso não. E aí, aviso rápido e palavra. O que a Bíblia diz? Ninguém quer saber o que eu penso, ninguém quer saber das minhas experiências, de verdade. Pode acrescentar, somar alguma coisa. As pessoas querem saber o que a Bíblia diz. Solução de Deus para a vida das pessoas. E volto a dizer,
A Bíblia fala sobre empreendedorismo, sobre recursos, sobre riqueza, de Gênesis a Apocalipse. E aí, os que estão na mídia aí falando sobre gestão econômica, prospecção de vendas, gestão de pessoas, essas pessoas que estão falando sobre liderança, sobre mentoria, é Bíblia pura. Bíblia pura. 100% é Bíblia pura, não estou exagerando. Todos os princípios bíblicos estão lá. O cara não cita o versículo, não cita o endereço, mas é princípio bíblico. Para que eu vou inventar outra coisa? Então a Bíblia diz e a gente ensina. Então uma reunião por mês, eu fiz um propósito com Deus desde o início, de dar a primeira segunda-feira do mês para ele. Amém? Pode ser feriado prolongado, pode ser outra coisa, mas eu falei com ele, aí eu venho. Amém? O que a gente faz? E aí, qual é o propósito principal? Agradecer a Deus pelo mês que nós passamos, né? E pedir as bênçãos dele pelo mês que começa. Amém? Pode. Então, a princípio, então, é isso. A gente agradece a Deus cada centavo que entrou lá, cada solução que a gente teve. A gente consagra ao Senhor, o mês está começando, amém? Consagramos ao Senhor. Eu falo um negócio com você, tem uma unção de crescimento nesse lugar. As coisas têm acontecido, tem muito fortes aí, viu? O que mais que a gente faz? Eu faço pouco, a minha equipe faz a maioria das coisas aí. Domingo pela manhã, a gente reúne, todos os domingos. 9 horas tem um café bem feito, bem elaborado, cada um traz, não pesa para ninguém, tem uma escala, um café. Para que o café? Network. A gente conversar, a gente se conhecer, a gente conhecer o negócio do outro, a gente fazer propaganda do nosso negócio, amém? Às vezes uma conversa, desculpa, está com o microfone. Às vezes uma conversa, a gente tem uma solução, tá certo? Uma solução para um problema. Conversa com o irmão, tem uma solução, então tem um lugar à mesa. Fala assim, um lugar à mesa. A gente tem esse momento, amém? De comunhão, de 9 às 9h30. Qual horário? 9h30. Pergunta aí se eu não chamo, pessoal. Acabou o café. 9h30, palavra. 9h30, não tem louvor. É treinamento. Aí eu chamo de treinamento. Anota aí, treinamento. Eu chamo de treinamento para empreendedores. É um treinamento. Vou falar sobre... Aí, o que o empreendedor tem? O empreendedor só empreende. O cara está ganhando dinheiro para caramba, está crescendo para caramba, o casamento está mal. A família está indo para um buraco. Ou a saúde está indo embora. Está cheio de ansiedade, cheio de problema emocional. Adianta alguma coisa? Exatamente. Eu atendi um rapaz e ele falou comigo assim, um cara grande em Volta Redonda, um nível bem alto, ele falou assim, pastor, eu tenho saudade do tempo que eu ganhava R$2.000, trabalhava para os outros. Um milionário. Não tem paz, não tem isso. Onde está o erro? No dinheiro? Não, de jeito nenhum. Tá? Quais as nossas prioridades? Primeira, Deus. Segundo, família. Atrelada à família, trabalho, sua empresa, seu negócio, seu trabalho. Depois, ministério. Pô, o ministério lá em cima, o Deus aqui embaixo, a família. Não, nesta ordem e as 3 coisas, um pilar. Então, Deus em primeiro lugar, pode entrar. Presta atenção, família e ministério. Amém? Então tem esse treinamento de 9h30 às 10h30. Que hora que eu termino? 10h30. Às vezes passa, raramente, né? Mas o pessoal fica batendo papo até 11h30 lá, meio-dia, né? Batendo papo. Aí é questão dele, mas 10h30 eu termino por quê? A pessoa veio, quer almoçar, quer fazer um almoço, quer receber alguém, tem tempo.
Pastor, mas domingo é um dia da gente descansar, pastor. Domingo é o dia de dormir até mais tarde. Joia, então não vem. Só vem quem quis ser abençoado. Ok? É um treinamento, as pessoas recebem, são alimentadas espiritualmente. A gente ora, eu e minha esposa pagamos um preço. Oramos, estendemos as mãos, oramos em casa, abençoamos as pessoas e Deus está fazendo grandes coisas. Amém? Em nosso meio. Então, domingo pela manhã e a primeira segunda-feira do mês. E aí, por que eu chamo de reunião a segunda-feira e chamo de treinamento domingo? Porque isso abre uma porta para pessoas que não conhecem uma igreja de se achegarem. Teve uma pessoa que veio, convidou o esposo falou assim, não, eu não vou, eu sou ateu, não acredito em Deus, vou fazer o que na igreja? Ela falou assim, não, meu amor, é uma reunião para empreendedores, só que é na igreja. Aí ele veio, e ele esperou no final, e falou comigo assim, eu sou ateu. Eu sou não, eu acho que eu era, porque eu entendi tudo que você falou. Glória a Deus. Amém? O outro veio, está vindo uma pessoa, é espírita, está vindo. O outro lá, está vindo, estão se convertendo. Raramente um mês a gente não batiza pessoas. É uma porta aberta para ganhar pessoas para Jesus. Amém? Não tem um trabalho desse por aí. Eu quero motivar você a começar. Está aqui a nossa equipe aqui, eles vão ficar de pé daqui a pouco. Você vai poder, a gente vai entrar em contato com você, poder tirar dúvidas, a gente começar uma caminhada, ver se é você mesmo, mas é uma grande ferramenta de Deus para a sua vida, para a vida dos empreendedores e para a salvação de vidas. Amém? Então é crescer, mais do que isso, fazer as pessoas crescerem e salvar vidas. Amém? O que acontece, gente? Você perguntar para mim assim, pastor, o senhor atende muita gente, quais os problemas que o senhor percebe, os maiores problemas? A administração. A pessoa crê em Deus, ora, unge lá a loja, o negócio. Eu sou dizimista fiel, pastor, o negócio não rompe. E aí, eu sou ofertante. Aí vai ver, tem controle de nada. Teve um que falou comigo assim, chegou aqui de manhã desesperado, falou assim, quebrei a empresa, pastor, quebrou. Quebrou, rapaz, mas agora que você vem, porque quebrou, geralmente é assim, né? Quebrou e tal, conversou, chorou, falou e tal. Mas aí eu fui conversando com ele, mas eu conheço a sua empresa, rapaz. Está ruim assim, tal, vejo o movimento lá, eu vou lá sempre e tal, e conversando. Falei, traz os dados para mim. Cansei de falar para ele fazer. Não faz. Aí trouxe tudo no papel, tudo bagunçado. Eu fui para casa, triste mesmo. Uma pessoa que eu gosto muito. E aí, no outro dia de manhã, acordei muito cedo, vim para a igreja muito cedo, peguei aqueles papéis, olhei, joguei no computador, planilhei aquilo tudo, confrontei os números, falei, a empresa está quebrada, não é? Liguei para ele, chamei ele, quer vender sua empresa? Eu compro. Não está quebrado, não é? Ele falou assim, não é. Eu falei, não está quebrado. É má administração, a empresa dá lucro. Você que está saqueando sua empresa. Você que é responsável. Você que é o problema. Então, isto é algo que a gente pode ajudar. O cara é crente, o cara crê em Deus, o cara acha que faz tudo certo, mas não tem administração. E aí você vai para Provérbios tem que ler todo dia, né? Eu acho que tem que ler todo dia. Provérbio, empreendedor tem que ler. Um capítulo por dia, 31 capítulos, um por dia. Lê lá, come aquilo todo dia. Está lá ensinando sobre administração. Jesus, o que Jesus falou? Se você quiser construir uma torre, o que você faz? Jejua 7 dias, pão e água, sobe no monte, sobe 2 horas, desce e constrói. É isso não? Não? Mandou fazer o quê?
Sentar e calcular. Jesus, cara. Senta e calcula para você não começar uma obra, não poder terminar e os outros rirem de você. A administração é uma coisa que faz, só que nós crentes, o bispo ensina um negócio aqui há anos, para voar 2 asas. Já ouviu falar sobre isso? A asa natural e a asa espiritual. Tem aqui os contadores aqui, ó. Tá assim de problema lá, filha? Administração. Aí você senta com eles e tem soluções, cara. Ele está pagando tributo a mais do que deveria pagar. Não é sonegar, é andar direito. Ele muda o seu status lá, né? E muda a sua história, né? Então tem soluções. Eu estou propondo isso para você. Se é você, não vamos orar aqui, é você começar esse trabalho, orar sobre isso. Deus está, eu falo sempre aqui com os meus, eles sabem disso, Deus falou comigo. Raramente você vai ouvir falar essa frase, Deus falou comigo. Então, Deus falou comigo. Os maiores reis e rainhas ainda estão para surgir. E nós temos gente grande aqui, hein? Gente grande aqui. Os maiores ainda estão para surgir. Pode ser você, pode ser eu, pode ser você. Amém? Então precisa de preparação. A gente ora, a gente busca, a gente quer uma unção. As pessoas chegam perto de mim e falam, pastor, ora por mim, pastor. Vai lá na minha loja lá, ungir lá, vai lá na minha empresa ungir. E eu chego lá, eu olho. O negócio aqui está esquisito. E já ficaram com raiva de mim, mas mudaram, né? Mudaram a história. Tem que mudar. A gente, olha só, Deus falou o seguinte para Samuel, eu não vejo como o homem vê. Olha que ensinamento, o homem vê o quê? O exterior. Deus falou, o homem vê o exterior. O que eu vejo? O coração, mas ele que vê o coração. O homem vê o exterior. O Rony organizou as salas aqui, aí separou essa sala para nós aqui. Aí tinha uma cortina grandona aqui, tampando essa que não está sem uso, né? E aí ele foi lá apavorado, falou, pastor, trocaram a cortina da sala. E agora está feio lá. E depois a gente vai conversar. O que a gente vê numa parede assim? Está parado, está desorganizado, está largado, ninguém entra aqui nessa sala. É o que o homem vê, infelizmente, ou felizmente. Então eu tenho que entender isso, as pessoas veem o exterior, eu tenho que estar organizado. Posso estar boleto lá, doido com boleto, mas tem que estar sorrindo para o cliente, para o funcionário. Chego aqui cansado de viagem e sei lá, ninguém tem nada com isso. Eu com dor nas costas, com o pé doendo, cabelo doendo, sei lá. Bom dia! E o pessoal, opa, bom dia! Chegou o pastor, animado, como todo dia está animado. Eu vou chegar, bom dia, gente, estou cansado, cheguei de viagem agora. Ninguém trabalha, querido. Então não importa, você tem que passar uma imagem de vencedor e ensinar isso para as pessoas. Não é ser fingido, não. Para eu tenho que ser primeiro. Ordem, ser, fazer, para depois ter. A gente quer ter primeiro. Quando eu tiver uma empresa boa, eu vou ser organizado. Quando eu estiver vendendo X por mês, aí eu vou treinar os funcionários. Não, cara, treina hoje, seja hoje. Eu vou sentar com a contabilidade quando eu estiver faturando X. Começa agora. Faz o negócio certo. Ensina a fazer certo. Para a gente crescer, tem muita coisa para ser feita. Eu vou falar para você, tivemos um encontro agora de quantos dias, amor? 11 dias, né? Dos pastores? De quinta até, de sexta até quinta. E aí, dia e noite, reunindo os bispos primeiro, os superintendentes, depois com os pastores. Deus está bradando, tem um grande crescimento vindo aí em nome de Jesus. E aí eu fico com a minha empresarial, tem que crescer, eu tenho que crescer, nós vamos crescer.
Se você não vai, Deus chama outro. Se Deus quer usar essa igreja aqui para espalhar igreja na África e na Europa, eu quero é que o euro chegue a 10, para me ganhar mais ainda. Sim ou não? Deus me livre e guarde. Mas é isso, Não importa, para Deus não importa nada. Ele é dono de tudo. Mas Ele confia os seus bens às pessoas de sua confiança. Amém? Vão melhorar? Amém. Então a gente trabalha dessa forma. Aí como começar então? Como começar? Primeira coisa é você saber como que a gente faz aqui. Tem uma fonte. A fonte é a igreja mãe, a igreja sede. O pastor responsável por esta área na denominação sou eu e a pastora Romilda. Amém? Então tem uma fonte. Deus já deu uma maneira de fazer. Aí, o que você vai fazer? O aplicativo lá. Você tem o aplicativo da igreja? Olha lá, tem lá, Reviva. Clica lá, tem as mensagens as mensagens mensais, né? Tem gente que liga para mim, pastor, passa o esboço da sua mensagem, o que o senhor está falando aí? Tal. Eu estou com uma pessoa para organizar isso para mim e enviar para vocês. Amém? Então tem facilidade. Pastor, eu preciso lá em Saquarema, lá, de uma pessoa vir aqui para começar. Se eu não puder ir, tem pessoas que podem ir. Amém? Vou enviar alguém lá para ministrar lá, para dar o start lá, para a gente começar. Então tem apoio, estou oferecendo apoio para você. Amém? Mas primeiro você entender o que é, entender como é, aí colocar a sua vida em dia, porque tem que ter para dar. A gente só dá o que tem. Amém? Eu falo de organização. Aí eu sou todo desorganizado, eu não vou ter uma unção para passar. Eu falo de gestão de pessoas. Aí eu não lidero ninguém, minha gestão, ninguém me obedece, ninguém me segue, ninguém, também não vai adiantar. Tem que ter uma unção. Amém? Falo sobre organização financeira. Aí a minha vida é uma desorganização financeira. Não vou ter uma unção para passar. Amém? Então, coloca a sua vida em dia e passa isso para frente. Então, tem lá o aplicativo, então você vê as mensagens, vê lá como que é o teor das mensagens, o que a gente fala, e estou com a lista aqui, nós vamos fazer um contato com você, você querendo, a gente vai te auxiliando daqui. Amém? Perguntas? Um de cada vez, para não tumultuar. Nas reuniões fala-se de oferta, fala-se de algum tipo de doação nas reuniões também? Nas reuniões mensais eu faço oferta. Nas reuniões de domingo, como é uma reunião, eu não faço oferta. Agora, o que as pessoas esperam de uma reunião de empresários? Eu fiz um jantar uma vez, fechamos o restaurante, fizemos um jantar. Aí teve uma palavra e teve um testemunho de um empresário nosso aqui, contou um testemunho. E um dos empresários, um dono de uma rede de supermercados aqui, ele falou para um outro assim, não entendi esse jantar, o que aconteceu? Aí o rapaz falou assim, mas você não gostou? Gostei demais, nossa, palavra maravilhosa, testemunho do fulano, a comida estava maravilhosa, tudo organizado, que jantar maravilhoso, ambiente maravilhoso. Por que você não entendeu então? O pastor não pediu oferta? Então a gente reúne empresário para pedir. Esse é um ponto. Nós temos para dar, amém ou não amém? Você tem para dar ou não? É um prazer dar, mas não é isso. A proposta da rede é eu transbordar o que eu tenho sobre eles para eles crescerem. Amém? Nós podemos fazer sim, mas não é o nosso principal objetivo. Tá? Quero levar as pessoas a serem prósperas, abençoadas em todas as áreas. Falo muito de plenitude aqui, né? Falo sobre questão familiar, questão conjugal, pais e filhos, filhos e pais, saúde emocional,
falo sobre saúde física, falo sobre comunhão com Deus, sobre ensinamento bíblico. Tudo isso faz parte de uma plenitude. Amém? Não é o objetivo esse, mas é o fim. Fala assim, não é o objetivo, mas é o fim. Se eu começo a cuidar dessa irmã aqui, e ela é fiel a Deus, dizimista fiel, aí começamos a um treinamento, e aí tem uma unção sobre a minha vida, a gente consegue impulsioná-la, ela cresce 5 vezes mais. O reino de Deus cresceu também, não? Sim. Cresceu. Cresceu com a fidelidade dela, cresceu com os empregos que ela está gerando, abençoando mais famílias, cresceu a cidade, gerando mais impostos, cresceu tudo. Mais recursos, mais crescimento. Amém? Pastor, uma pergunta. Eu estou começando como empreendedor agora, tem 2 meses. Eu trabalhava como Ótimo, fresquinho, sem vícios. Então, eu não tenho emprego, não tenho renda lá em cima. Estou começando mesmo. Sim. Ainda tem como entrar no meio da rede e começar a aprender. Está na hora de você entrar, querido. É agora. Melhor ainda. Sem vício, sem aprender. Agora começar a fazer o certo. Amém? Ué. Não, tá. Pula para dentro. Amém? Você é de onde? Sou da família Vila Nova. Vila Nova. Amém. Glória a Deus. É mais perto. Você pode vir domingo aqui, não tem problema nenhum. Vem domingo de manhã, participa com a gente aqui, a gente vai conversando. Eu te chamo para ser membro aqui não. Só participar da reunião lá. Fica lá com o Bispo Adelso lá. Amém? Mas quem é perto, vem para cá, pode vir, não tem problema nenhum. Deveria vir, né? Gente, só de estar nesse ambiente, já tem uma unção. Já tem uma unção. Amém? Christian, você empreende desde quando? Qual a idade? Comecei jovem, né? Quantos anos? Aí eu comecei com 15. 15 anos. Você começou com quanto tempo? Vocês dois começaram juntos lá, né? Quantos anos? 2007. Tem 18, 17, 16 anos. Você começou com quando? Adolescente. Então, adolescente, desde 2007, desde 15 anos. Você aprendeu alguma coisa aqui? Muito. Aprendeu muito? E você empreende desde adolescente. E aprendeu alguma coisa aqui? Vocês são, para a tributária, doutores nisso. Mas acrescentou alguma coisa está aqui? Inclusive, uma virada de chave, quando você falou aqui no início, que empreender é gerar riquezas. Essa frase o senhor falou para mim quando eu queria desistir e voltar para o funcionalismo público. Ela ia voltar para o funcionalismo público. Veio. De 2 concursos para empreender. Está muito bem, obrigado. Um escritório lindo na cidade, gerando empregos. Christian abriu umas quantas empresas? Mas pelo menos multiplicou a empresa, né? No mínimo. Eu penso que é igual a Viviane falou, virada de chave, né? Aqui foi uma virada de chave na minha vida. Mudou alguma coisa? Mudou totalmente. Tinha empresas, eu penso assim, tanto eu como o André que eu conheço, a gente é muito empreendedor. Empreender não quer dizer que você vai ter sucesso, né? A pessoa empreendedora é aquela pessoa que sente uma vontade de desenvolver algo, desenvolve, mas a falta de administração, a falta de conhecimento, capacitação, às vezes ela faz com que a gente possa até ter um crescimento muito interessante, mas a queda vai acontecer, sem dúvida, né? Então o que eu aprendi aqui foi justamente a não viver essa queda, né, toda hora. Esse gráfico serrote. É isso aí. Aí, não combinei nada com eles não. Você cresceu alguma coisa? Está aqui 3 meses? Cresceu alguma coisa? Olha só, mas cresceu só o financeiro? Cresceu, o casamento melhorou? De verdade, melhorou? A relação com os filhos melhorou? 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 Tudo. Então não é isso. Aí senão a gente vai ficar igual o rapaz lá. Poxa, eu tenho saudade daquele tempo que eu ganhava 2 salários mínimos. Então não é isso. Eu sempre falo aqui, o dinheiro é a consequência, ele vai vir, ele vem. Se eu sou organizado, se eu tenho fugiu a palavra,
a questão da venda ali, eu consigo fazer o certo, atingir o coração do cliente, dar o produto que ele precisa, não que eu preciso vender. Presta o serviço que ele precisa, o melhor, ser diligente, como a Bíblia diz. O dinheiro vem, querido, ele vem. Mas se eu for organizado, se eu souber precificar o meu serviço, o meu produto, não adianta vender, tem que saber precificar, porque o lucro tem que vir, né? Então, isso a gente aprende, isso é aprendido dentro da palavra de Deus. Tem consultores aqui, contábeis, consultores de investimento, a gente tem ajuda, né? A gente se ajuda. Pergunta? Levantou a mão aí, não? Alguém? Existe um grupo dentro da rede onde nós possamos ir nesse grupo para solicitar alguma ajuda no intuito de eu estou precisando de uma determinada consultoria. Porque aqui nós temos profissionais de diversos segmentos. Sim. De repente ali eu honro a vida dessa pessoa com o trabalho dela, automaticamente o recurso que ela vai me cobrar do serviço dela, ela vai estar dizimando na igreja, e a roda vai estar trazendo riqueza e gerando. Dentro dessa listagem, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar em contato com você, tá? Alguém vai entrar em contato com você e vai ver a sua necessidade. Pastor, eu fui na reunião, eu quero começar um revivo aqui na minha região, na minha igreja. Amém? Aí é um assunto. Pastor, eu fui na reunião, achei que fosse um treinamento para empresários, eu preciso de ajuda. Então, eu vou encaminhar para outro segmento, tá? A gente vai entrar em contato com você, ok? Para saber a necessidade de cada um, para a gente startar isso aí, ok? Respondi? Mais perguntas? Tem uma lista. Alguém não assinou? Está passando aqui. Pois passa ali. Mais perguntas? Pastor, o que me interessante também é a comunhão, né? Eu sim. penso que é algo muito precioso, porque o empreendedor ele é muito solitário, né? Ele tem uma jornada normalmente solitária. A liderança, ela traz um certo tipo de solidão. Então, aqui nós temos praticamente os mesmos problemas, nós compartilhamos, então um ajuda o outro. Então, quem quiser levar essa bênção para a sua igreja, vai ajudar muitos empreendedores. É um grupo, nós sentimos as mesmas dores, né? Como a Viviane falou. E tem a comunhão aqui e a comunhão nas casas. É o meu último item aqui. A gente tem GCs, grupos de crescimento, tá? E a gente ministra a palavra, a gente ora um pelo outro, são líderes de células, todos eles, amém? Todos eles líderes de célula. São empresários, são pais, viajam também, têm empresa, tem um tempo para GC, porque isso é muito importante, tá? O ser humano completo, independente de religião, ele precisa ter Deus em primeiro lugar, a família, junto com a família do trabalho, e o ministério, tá? Por isso tem as religiões, fazem alguma coisa para o ser humano. Esse grupo de comunhão, chama de grupo de crescimento, é muito importante. A gente respirar o mesmo ar, orar pelas mesmas coisas, ter as mesmas necessidades, isso é muito especial. Amém? Pastor, no caso, como o senhor disse no começo, né, a gente fica sozinho uma hora, e assim, antes de eu empreender desde os 14, eu estou na igreja de Paraná do Sul, vai fazer 14 anos. E realmente, quando eu não empreendia, o vínculo no meu dia a dia, minhas amizades, era a igreja. E conforme você vai empreendendo, você falou, a linguagem é diferente. Então, às vezes, lá atrás eu sentia assim, eu não estou fazendo nada para a igreja, mas eu não... o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o meu vínculo hoje de amizade profissional é íntimo. Porque na minha igreja não tem empresário, mas não tem essa junção. Não tem essa união, essa conversa santa. Sim. Os meus clientes, 90% íntimo. Eu participo de reuniões que eu preciso... É uma oportunidade para você evangelizar eles, mas você precisa também de um lugar de receber. Sim. Receber e dar essa troca é muito importante. Sim, porque a linguagem é diferente. É diferente. Aí eu me senti assim, eu não tenho paciência, o irmão não porque aquele assunto não me contribui. Um funcionário de CLT,
Digamos que eu sou funcionário de CLT, então eu tenho carteira assinada e tal, e hoje eu não estou passando muito bem, não estou muito afim. O que eu faço? Vou trabalhar, chego lá às 8 horas da manhã, trabalho até as 5, empurro com a barriga. Amanhã também, outra semana eu estou mais animado, essa semana estou mais ou menos. Meu salário abaixa ou diminui? Recebo normalmente. O empreendedor, ele não tem direito de estar mais ou menos. E isso suga a gente, cara. Suga a gente. E aí eu tenho que ter alguém, eu tenho que ter um refúgio. Cara, essa semana eu estou arrebentado. O que você faz quando você está assim? Mas por que você está assim? De repente é uma opressão, um desânimo que entrou. De repente, sua venda está lá embaixo, cara. Os boletos estão chegando. Você está... Como é que eu faço? Você quer chorar. O funcionário foi embora. Meu melhor funcionário, o que eu faço? Sei lá o quê. O cara está me roubando lá. O que eu faço? A gente tem que ter um ponto de refúgio para conversar, para extrapolar, para ser direcionado. E nós somos uma família. Posso dizer isso? Com certeza, somos uma família. A gente é fechado um com o outro, tá? A gente se ajuda, a gente ora um pelo outro, a gente puxa a orelha do outro, e a gente está avançando. Amém? Pegando o gancho nisso que o senhor falou, eu trabalho sozinho. Além de produzir, eu também tenho que vender. Então tem dia que eu tô... Ontem eu cheguei e falei assim, tem uma filha de 9 meses, ela vai dormir, eu vou dormir junto, que eu tô morta. Aí já me deram dicas, conselho, várias pessoas, que você não contrata alguém para te ajudar. Aí eu recebo. Como que eu vou contratar alguém? Qual é o primeiro passo para contratar alguém? Porque eu trabalho com receitas que não são minhas, que eu fiz curso e adquiri, e se eu passar, a pessoa também pode tirar essas receitas de mim e também criar uma concorrência. A princípio, o que eu faço para poder colocar alguém para me ajudar? Eu sempre coloco minha filha ou minha sobrinha que está ali na família. Mas é para pegar alguém de fora. A maioria das pessoas fazem assim, chama o irmão, chama o sobrinho, aí não chama os especializados. Esse medo a gente tem que perder, tá? O medo do outro tomar. Vou só te ilustrar, eu fui dar um treinamento numa cidade fora do estado, e aí a pessoa falou comigo assim, o senhor falou que empreendedor não tem teto. E eu tenho um teto. Eu tenho um salão, eu consigo cortar não sei quantos cabelos, 10 por dia, e eu não vou cortar 20. Então minha renda vai ficar ali. Eu falei, não, você põe a cadeira do lado, treina alguém, e daqui a pouco você põe outro. Ele falou, não, se eu colocar outro, o cara aprende a cortar, é para o salão do lado. Eu falei, que você também não abriu? Todo mundo tem oportunidade. Aí eu peguei e falei assim, e quantos salões você conhece que tem 10 cadeiras? Pesquisa aí. 7, 8. Aí ele ficou assim, eu não posso ter esse medo. Se você tiver esse medo, você vai ficar sempre desse tamanho. Tem que romper essa barreira, tá? Correr risco. Empreendedor corre riscos. Empreendedor para correr risco. E aí esse rapaz, só para concluir, um ano depois eu voltei, ele me levou no salão dele. 3 cadeiras, um salão lindo, do jeito que eu falei, faz assim, tal. Lindo. Ele falou, pastor, estou bem, obrigado. Mudou a vida dele. E vai crescer muito. Abre uma franquia de salão, né? Mas eu não posso pôr tampa em mim, tá? Como eu escolho as pessoas? Escolho por competência em primeiro lugar. Mas não é caráter, não, pastor. A primeira avaliação, que é caráter é com o tempo. A primeira é competência. Sabe fazer? Faz aí para eu ver. E aí, a gente contrata ou não. Primeira coisa é competência. Também outro gancho. Também outra pergunta. Eu comecei há pouco tempo, eu já tenho desde 2021. Só que eu trabalhava CLT e empreendi ao mesmo tempo. Agora, em abril, que eu saí do CLT e estou só com a confeitaria. Eu não tenho aquela renda top para poder pagar uma pessoa. É essa questão. Quando que eu vou chegar, a pessoa pode te oferecer tanto? Esse também é a questão. Faz freelance. Faz freelance, trabalha 2 dias, ganha cheio de trote, trabalha tanto por dia, a produtividade tiver muita encomenda, não sei qual que é o seu ramo, mas contrata a pessoa por dia. Tem solução, vamos conversar, tá? Tempo aí. 30 ainda? Tá faltando? Então tá bom. Tá, filha? Então tem soluções, tá? Tem jeito.
que sempre tem uma saída. Não é fácil, mas sempre tem uma saída, tá? Mais alguma coisa? Pastor, acho que é interessante comentar que, pelo caso dela, do jeito que ela está falando, existem muitas técnicas administrativas para isso, entendeu? Para você avaliar a sua capacidade de produção, entender se você precisa de alguém, igual o pastor Marcos falou, às vezes você não precisa de uma pessoa full-time, mas durante o período, durante a venda de uma produção maior, né? E essas técnicas administrativas, elas podem te ajudar a você aumentar a sua produtividade para que você possa ter uma pessoa full-time. Isso aí pode te ajudar. O pastor Marcos está falando também, né? Existem essas técnicas administrativas. Eu preciso realmente disso, porque eu não estou produzindo mais porque eu faço tudo sozinho e eu não estou conseguindo chegar em longa escala. Mas isso é questão mesmo. Pastor, tem também um recurso que ela pode fazer um termo para a pessoa ter o sigilo. Quando a pessoa for trabalhar, existe um termo que é feito para a pessoa, que a preocupação dela é passar receita, para a pessoa não levar para frente, então pode ter um termo também da pessoa se comprometer a manter o sigilo. Isso é aceito judicialmente. Protege ela da pessoa. Claro que a pessoa, se for de mau caráter, tiver má fé, mas é uma coisa que ela pode até usar. Né? Mas tem soluções, tá? Tem jeito. A fórmula Coca-Cola qualquer. Produzir Coca-Cola em todo lugar, no mundo inteiro. Quem descobriu? Já tentaram aí, né? Então tem jeito, tá? Tem maneiras. Mas assim, se for cada caso assim, a gente vai ficar aqui muito tempo. Eu queria que você entendesse o seguinte: tem a igreja pode, porque tem igreja que não tem, pode gerar uma ferramenta para nos ajudar a empreender e a crescer. E tem pessoas aqui que podem nos ajudar em cada local para a gente poder avançar. Amém? Você assiste a reunião do Reviva mensal ou não? Precisa assistir. Alguém assiste? Eu estava no sítio. Isso. Quinta-feira eu tenho uma live, meio-dia. Eu falo sobre reino. 15, 20 minutos no máximo. Sempre falar sobre reino. Então é sempre um start. Teve uma pessoa, a pessoa tem 2 milhões de seguidores aqui. Ela estava começando e ela falou comigo. Eu fui chamá-la para me ajudar num negócio, ela falou assim: eu que tenho que te agradecer e te ajudar no que você pedir, porque uma palavra sua virou uma chave na minha cabeça e eu passei de 10 mil para 1 milhão de seguidores. Eu abracei a palavra que o senhor falou comigo. Chorei, cheguei em casa, falei com meu marido, falei, eu tenho que fazer isso, o pastor para fazer assim. Fez, tem uma unção, tá? Então assim, e tal, vê lá, tem que adquirir conhecimento. E mais do que conhecimento, é sabedoria. Aí ouve e pratica. O pastor Antônio Rocha falou sobre isso, o bispo Antônio Rocha, né? À tarde, de manhã hoje. Ouvir e praticar. O que é sabedoria? Sabedoria é a prática do conhecimento. Amém? Tem pessoas aqui, vários de vocês, sabem muito mais do que nós todos juntos aqui. Mas às vezes não colocam em prática. Né? Eu paguei um curso caro uma vez. Paguei caro. Sentei, perdi não, né? Foi para esfregar na minha cara que eu sou bobo. Sexta-feira, tem uns 10 anos, sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, ouvindo um cara, tudo que ele falou eu já sabia. Tinha feito, tive a oportunidade de fazer um curso com japoneses aqui, que vieram trabalhar na CSN, trabalhar na CSN na época. Recebi tudo de graça e não coloquei em prática. Aí tive que pagar o cara me passar tudo de novo, que eu já sabia. Falei, puxa vida, a nota de 0 para mim, né? Então, não é o que conhece, é o que põe em prática. Amém? Você ia falar? Não, mas eu vou... Eu não ia falar, não estou assim como... Só deduzir assim. Foi até bom você falar, o pastor Marcos, a primeira reunião que eu tive com o pastor Marcos foi na conferência mesmo,
fazer discípulo do ano passado. Eu trabalhava na rua vendendo, né, porta em porta. E eu trabalhava na feira também. E ganhava, assim, não ganhava ruim na feira não. Dava para fazer um bom dinheiro. E o pastor Marcos fez um encontro com Deus, foi muito bom, sabe? E eu acredito que eu recebi uma unção de multiplicar. E Deus me deu uma oportunidade de crescer muito em uma área. E eu cresci muito, e tudo que eu compro eu vou guardando. O máximo que dá para me guardar, eu vou guardando e vou vivendo no mínimo. Porque eu não tenho muito vício, eu não sou muito de estar comprando carro, caro, essas coisas, sabe? Então eu vou guardando, tudo que eu vou ganhando, eu vou guardando. E chegou na pandemia, eu estava com muita mercadoria. E a minha mãe chegou e falou assim lá comigo no galpão: vende essa mercadoria todinha e faz o que o pastor Marco te ensinou, que você um dia me falou. Aí eu falei, o que é? Eu estava morando em Resende, não aqui. E eu peguei a mercadoria, troquei em outra mercadoria, que era cesta básica, que né, muitas pessoas sem condição de comprar. Vendi a cesta básica eu vendi no boleto, fui lá no banco, fiz um negócio e comecei a vender cesta básica, kit de carne e biscoito no boleto, para as pessoas pagarem. E nessa aí, como uma irmãzinha estava com medo ali, eu fiquei muito com medo das pessoas tomar aquilo que eu conquistei, porque a mercadoria que estava ali era do meu lucro. Eu fiz de tudo para não gastar e ter economia, para aquilo segurar. Mas quanto mais eu segurava, aquela mercadoria se ia Resume aí. Ia estragando tudinho, que era plástico, essas coisas, então estava se estragando. Né? Eu fiquei com medo, perdi o medo e consegui avançar. E hoje a galera que compra comigo, virei fornecedor deles. O que o Maicon faz? O Maicon monta kit de cesta básica e entrega lugares inóspitos, né? Não tem supermercado, lugares rurais. Ele enche um caminhão, leva lá, vende tudo. Ele é fornecedor, supermercado ambulante, por aí. É uma ideia simples. Hoje eu compro a mercadoria já feita, eu não preciso fazer. Então tem ideias. O tempo que eu ficava gastando, trabalhando, hoje eu fico na igreja orando. E as pessoas trabalhando junto comigo. E eu pelo telefone consigo 50%, 70% ser mais organizado. Amém. Vamos orar. Antes de você levantar, dá uma olhada nisso, lê com carinho, fala sobre GCs. O nosso propósito é esse. Não dá para reunir, por exemplo, com todos vocês, tá certo? Mas dá para a gente estar, você está no grupo lá, ligado aqui, e se ajudarem. O que a gente está vivendo aqui, vou dizer que vocês vivam em cada lugar. Amém? E nós estamos aqui para dar suporte para você. O caminho é grupos pequenos. Tudo começa pequenininho. Deus mandou o sacerdote na casa de Jessé e ungir Davi como que? Rei. E aí está escrito, 1 Samuel 16, que Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Davi e a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ok? Ele levantou dali como que? Rei para quem? Para quem? Só para Deus. Para os irmãos ele era rei? Para o pai ele era rei? Para Saul ele era rei? Para quem que ele era rei? Só para Deus. Só assim. Lá no céu já está. Eu tenho que fazer acontecer aqui. Pega isso para você. Lá no céu você já é. Tem que fazer acontecer aqui na terra. Ele voltou para o pasto para cuidar das ovelhas do pai. E agora ele se torna o rei. Ele vai se tornando. Ele não perde oportunidade. Deus te levantou como grande empresário? Ok, tem uma unção sobre você? Ok, faça acontecer. Porque se você não fizer, ele chama outro. Amém? Os planos dele não podem ser frustrados. Está escrito? Está escrito ou não? Então Deus quer que abra muitas empresas lá em Itanhangá, né? É isso? Acertei? Ok.
Se não fizer, vai levantar os planos dele, não só pode frustrar na minha vida, mas os planos dele não frustram, não. Amém? Vamos orar? Terminou aí? Está gravando? Você que está assistindo aí, entre em contato com a gente pelo site, passe para a gente o seu contato, para a gente poder te ajudar aí na sua região. Amém? Um grande abraço e até a próxima. Alguém não assinou a lista? Passou a arroba do Reviva. @ Família Reviva. Segue lá no Instagram, você tem que seguir. Começa a respirar isso aí.